Olá! Vamos continuar a nossa videoaula 9, entrando agora na parte 2 da disciplina Metodologia Científica, continuando com o tema Como fazer monografia ou TCC, trabalho de conclusão de curso. Nessa parte 2 da nossa videoaula 9, nós vamos tratar dos elementos textuais e elementos pós-textuais que compõem a nossa monografia. Lembrando que a monografia vai reunir todas as informações resultantes do desenvolvimento do nosso projeto de pesquisa. Bom, como elementos textuais, nós temos introdução, que a gente pode pegar as mesmas explicações, a mesma orientação que apresentamos lá na nossa videoaula de projeto de pesquisa e aplicar aqui. Nós temos o objetivo, que também na nossa monografia se organiza da mesma forma tal qual está no nosso projeto de pesquisa, e a metodologia, que também nós podemos nos basear naquelas informações que foram dadas na nossa videoaula sobre o projeto de pesquisa. Eu ressalto aqui na metodologia um aspecto fundamental e importante, de nós não nos esquecermos, que é o fato dela constar detalhes suficientes que permitam a reprodução do trabalho por outras pessoas, por outros pesquisadores. Esse é o princípio e a base do método científico, que aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos desenvolvendo, pode ser reproduzido e testado por outras pessoas, porque está baseado em fatos, está baseado em uma estrutura de métodos, não é? Que são bem definidos, que são bem detalhados. Então, eu chamo atenção para isso aqui. Quando a gente pensa na estrutura do texto, e eu falei das semelhanças, e a gente pode pegar as informações que estão lá na nossa videoaula de projeto de pesquisa, explicado o que é uma introdução, o que deve constar, o que é o objetivo, o que é uma metodologia, a gente pode, inclusive, se fizer um bom texto de projeto de pesquisa, trazer o texto para a nossa monografia, fazendo as devidas atualizações bibliográficas, porque existe um tempo entre a elaboração do projeto, a sua execução e a organização da nossa monografia. Então, durante esse tempo, esse intervalo de tempo, outras bibliografias podem ter sido produzidas, então a gente precisa manter o nosso levantamento bibliográfico sempre atualizado. E aí a gente traz aquela estrutura principal de texto, da introdução, da metodologia, e faz as adaptações e as atualizações necessárias. Essa é uma possibilidade que, inclusive, otimiza o nosso tempo, Bom, uma parte do elemento textual, que aí, então, já traz a diferença entre o projeto de pesquisa e a monografia, é o item resultados. Claro, só depois do desenvolvimento do projeto é que nós geramos os resultados que vão, então, constar na nossa monografia. Então, por definição, os resultados são conhecimentos que resultam da aplicação da metodologia e que nos permitem alcançar o objetivo. Lembrando, o objetivo é aquela pergunta que a gente elabora inicialmente no desenvolvimento do nosso projeto e que é baseado, é sustentado em um conhecimento anterior, em um conhecimento prévio. Então, conhecimentos resultantes da aplicação do método permitem o alcance do objetivo. Essa é a expressão, então, dos nossos resultados. No texto dos resultados, nós descrevemos os dados que foram obtidos sem interpretar nada, sem interpretação conforme está sublinhado aqui, para chamar a atenção de vocês. Então, eu simplesmente descrevo. A interpretação desses dados vai ser em outra seção da nossa monografia. Eu posso fazer opção por descrever esses dados no texto, ou posso, na verdade, fazer opção por apresentar esses dados a partir de ilustrações. Lembram que falamos lá nos nossos elementos pré-textuais da listagem de ilustrações, que são as listas de figuras e de tabelas apresentadas nos textos? Então, essas ilustrações, elas têm um objetivo muito interessante na apresentação dos nossos resultados, que é explicar e simplificar o entendimento dos dados e do nosso texto. Então, muitas informações, por exemplo, numéricas, cuja descrição em texto ficaria cansativa e até de difícil entendimento, elas podem ser trazidas para figuras ou podem ser trazidas para tabelas, Às vezes, uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Então, a gente tem que entender e compreender
a natureza dos nossos resultados e qual a sua melhor forma de apresentação. E muitas vezes essas ilustrações realmente enriquecem bastante o trabalho e facilitam muito a visualização dos nossos dados e a sua discussão posterior. Tá? Então, fazer a opção por apresentar resultados da nossa monografia em figuras e tabelas pode ser uma estratégia muito interessante a depender da natureza das nossas informações. E aí como é que eu decido? Qual a figura que eu uso? Qual a tabela que eu uso? Eu sempre faço essa recomendação. Gente, busquem os autores de referência. Lembra lá? Fizemos o nosso levantamento bibliográfico, fizemos a citação no texto, porque lemos as informações, porque anotamos, porque marcamos esses textos. Esses textos que são a base, a referência do nosso estudo, que vão aí, né, sustentar a argumentação do nosso trabalho, eles também podem nos inspirar. Então, nós podemos pegar os nossos principais autores de referência. Qual é o tipo de figura que aquela área do conhecimento usa para apresentar um determinado dado? Qual é o tipo de gráfico? É um gráfico de pontos de média? É um gráfico de linha? Tem barra de erro? Enfim, a partir daí, eu vou definindo qual é o tipo de figura, qual é o tipo de tabela, qual é o tipo de informação que deve constar nessas figuras e nessas tabelas. Então, nada melhor do que nós analisarmos os autores de referência e decidirmos, né, a partir de como a nossa área do conhecimento apresenta aquelas informações, que tipo de figura e que tipo de tabela e como eu apresento os meus resultados. É uma boa alternativa fazer por aí. Tá? A gente chama de legenda quando estamos associados ali ao nome das nossas figuras e títulos quando estamos nos referindo às nossas tabelas. As legendas de figura e títulos de tabelas têm que ser explicativos e concisos. Partam do seguinte princípio. A minha legenda, o meu título, ele tem que dispensar consulta ao texto para o entendimento do meu leitor. Então, nós temos que ver as nossas figuras e as nossas tabelas de forma independente do nosso texto, a partir do nosso título. Estamos falando de ser explicativo, mas também de conciso. Então, temos que cuidar do número de palavras que vão estar aí vinculadas às legendas e os títulos. Não se esqueçam, se estamos usando uma ilustração adaptada ou retirada de outro trabalho, temos que indicar a fonte de consulta ou o autor. Tá? Então, sempre que apresentamos dados de terceiros, lembra quando fazemos a citação no texto, não temos que dizer a fonte de consulta? Para não incorrer no cometimento do plágio? Com ilustrações é a mesma coisa. Então, vamos lá, pegamos um mapa que já estava pronto de outro trabalho, fizemos algumas adaptações para que ele possa ser adequado ao nosso trabalho, ao que nós queremos representar com esse elemento ilustrativo. Então, a gente coloca lá, adaptado de autor e ano, e aquele autor e aquele ano, aquela citação, porque é uma citação bibliográfica, vai para a nossa listagem. A gente pode resolver fazer a opção de tirar uma ilustração tal qual ela está ali num livro, num trabalho de um outro autor. Simplesmente colocamos extraído de autor ou autores e ano. Então, isso já mostra para o nosso leitor que aquela ilustração foi extraída integralmente daquele trabalho, aquela referência vai para a nossa listagem, porque estamos fazendo ali uma citação na nossa legenda ou no nosso título. Tá? Então, sempre consultando a fonte quando fazemos uso de ilustração de trabalhos de terceiros. Bom, passando os resultados, vamos para a discussão. Eu costumo dizer que essa é a parte mais difícil de qualquer trabalho. Seja uma monografia, seja um artigo científico, seja um trabalho de tese, não importa o nível de informação. A discussão é o momento em que nós analisamos e interpretamos os resultados. É aqui que a gente vai dar a nossa opinião. Mas não é uma opinião aleatória, não é eu acho porque eu acho ou porque eu quero. A gente tem que comparar com o conhecimento prévio. Voltamos a ele. Lembra nossa primeira videoaula? Conceituação do método científico, a necessidade do conhecimento prévio, da fundamentação teórica para a pergunta, para o levantamento de hipóteses. Lembra das nossas aulas de levantamento bibliográfico e depois de citação bibliográfica no texto? A necessidade de incorporarmos essas referências que vão sustentar o nosso argumento? Aqui elas também vão se mostrar. Vão se mostrar depois que nós fizermos a nossa análise e a nossa interpretação. Então, é muito importante nós nos colocarmos adiante dos nossos dados para discuti-los
e depois trazer, só então, depois disso, tá, gente? Trazer a comparação com o conhecimento prévio, com essas fontes de referência que estão disponíveis na literatura. Então, o autor, ele interpreta os dados, ele vai validar ou não a sua hipótese, lembrando, né, aquela explicação prévia, aquela resposta prévia à nossa pergunta, em que a gente vai validar ou não, se ela vai estar, né, respondendo essa nossa pergunta, a partir de experimentos, de testes, a partir dos pressupostos do método científico e a partir da comparação com os autores de referência. Essa interpretação dos dados, feita por nós autores, são baseadas em explicações, obviamente, que têm um fundamento lógico ou teórico. Essa ilustração que está aqui no nosso slide, ela é muito interessante porque ela representa muito bem o que é a discussão do trabalho. Nós temos dois bonecos, né? Um bonequinho amarelo e um bonequinho rosa, com peças de um quebra-cabeças. Então tem uma parte do quebra-cabeça montado e cada um dos bonequinhos está com uma peça na mão. A gente pode entender que esse quebra-cabeça são os nossos resultados, são os nossos dados, os dados que nós obtivemos a partir da aplicação do método ou dos métodos para alcançar o nosso objetivo. Então temos aí os resultados. E o conjunto desses resultados, ele tem que fazer sentido para a resposta àquela pergunta ou para o alcance do nosso objetivo. Então, a gente precisa fazer a ligação e a conexão entre eles, montando esse quebra-cabeça. E aí nós temos, de um lado, nós mesmos, como autores, interpretando os dados, né, trazendo o argumento. E do outro, os autores de referência, que podem concordar conosco, com a nossa argumentação, ou não. E nós precisamos considerar tudo isso no texto da nossa discussão, né, para que nós possamos fechar as peças, para que elas se encaixem, para que o cenário se estabeleça e não tenhamos mais peças soltas, não quebra-cabeças, mas uma estrutura, um visual montado. E assim no final, né, quando a gente monta um quebra-cabeça. Não podemos deixar ninguém de fora. Não podemos chamar para a nossa discussão apenas os autores que concordam com a gente, com o nosso argumento e com as nossas explicações, né? Nós temos que apresentar o contra ou a favor e o muito pelo contrário, como eu costumo dizer, né? E a partir daí você sustenta por que a sua interpretação é mais adequada para a natureza dos seus dados e dos seus resultados, ou seja, por que a sua peça é aquela que fecha o quebra-cabeças. Então essa ilustração ela nos diz muito sobre a forma como nós devemos encaminhar a discussão dos nossos resultados. Gente, a discussão é o coração do trabalho, é a parte mais importante. Dediquem-se a ela. Quando a gente trabalha bem no texto do nosso projeto de pesquisa, por exemplo, fazendo uma boa introdução, uma boa descrição metodológica, e quando a gente elabora a monografia, a gente só vai trazer uma atualização bibliográfica, isso já adianta muito do nosso tempo. E a gente tem mais tempo livre para poder se debruçar sobre a discussão. Quando a gente faz um planejamento bem feito, com o controle do tempo, em que a gente administra todas as situações, variáveis e etapas do nosso trabalho, a gente tem que deixar um tempo maior para a discussão. É trabalhoso, sim, mas é a parte principal e é aquela que vai, né, na verdade, coroar o seu trabalho. Uma discussão bem feita, eu digo para vocês, que é tudo num trabalho científico, seja ele uma monografia, uma tese de doutorado ou um artigo. Tá? Depois da discussão, ainda em elementos textuais, nós temos a conclusão. Conclusão de um trabalho sempre vai proceder dos resultados e vai estar relacionado ao objetivo, à pergunta do nosso trabalho. Em síntese, deve unir, né, reunir as ideias principais desse trabalho. Bom, às vezes a gente acha que é um pouco complicado entender esses conceitos e eu sempre dou a sugestão. Peguem bons trabalhos científicos, leiam as conclusões. Concluir não é simplesmente você repetir os resultados, não. É você unir, sintetizar as ideias do trabalho e chegar ali, talvez, a uma recomendação, a uma conclusão de fato. Ela procede dos resultados, mas não é a sua pura e simples repetição, né? Então, leiam bons trabalhos para vocês entenderem como os autores concluem, para vocês organizarem o pensamento de vocês e isso ficar mais claro.
Bom, fechando elementos textuais, a gente passa para os pós-textuais, que são a lista de referências bibliográficas citadas no texto. Já falamos aí sobre isso em várias oportunidades ao longo das videoaulas, então não vamos repetir aqui, né? Como se constitui essa listagem. Como elementos pós-textuais, podemos ter também o apêndice, que é um elemento opcional, e o anexo, elemento opcional. A diferença entre um e outro: o apêndice é aquilo que é elaborado pelo autor, que vai completar a argumentação do seu trabalho. Como exemplo, usamos questionários para levantar os dados. Às vezes são questionários muito grandes, não cabe botar na metodologia, a gente pode botar como um apêndice ao trabalho. O anexo é aquilo que não é elaborado pelo autor, mas que pode comprovar e ilustrar parte do seu trabalho. Uma reportagem de jornal, de revista, vamos dizer que estamos trabalhando com um processo de degradação ambiental, podemos reunir aí uma série de reportagens e anexar ao nosso trabalho, mostrando a complexidade do tema ou essa problemática ali de uma forma ilustrativa. Então, são elementos opcionais, mas que podem ser incluídos. Bom, gente, agradeço a intenção de vocês. Volto aqui com a mesma mensagem que está incluída ao final da parte 1 da nossa videoaula 9, né? Diligência na obtenção dos dados e na análise dos dados do nosso projeto de pesquisa será tudo na qualidade da nossa monografia, do nosso trabalho de conclusão de curso. Não se esqueçam disso. Quanto mais precisos, quanto mais claros, quanto mais diligentes nós formos, melhor será o nosso resultado final. Tá bom? Até a próxima!